Gostaria de chamar a sua atenção para o famoso texto de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ao abrir o capítulo 2 e se dirigir outra vez ao grupo de cristãos que lhe escutavam, o apóstolo de Cristo, em tom extremamente carinhoso, pastoral, diz àqueles irmãos: meus filhinhos. Era assim que João compreendia o seu relacionamento com aquele grupo de cristãos. Eles não eram simples ouvintes, eles eram queridos ao seu coração. Por sinal, esta é a primeira vez que João, ao longo da carta, irá fazer uso dessa expressão, que é uma marca clara de sua escrita nesta primeira carta. Diferentemente dos falsos profetas, que, conforme o próprio evangelista escreveu no capítulo 10, versículo 10, vieram com o objetivo de roubar, matar e destruir. O verdadeiro pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo, agia de maneira completamente contrária, agindo em semelhança ao seu Senhor, ao seu supremo pastor. João trata as ovelhas de Cristo com um carinho profundo, tendo-as como seus próprios filhos. Dito isto, perceba comigo o restante do texto. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Depois de falar sobre o seu carinho para com seus ouvintes, João agora manifesta a razão da sua escrita, irmãos. Perceba novamente comigo a parte inicial do verso 1. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. A questão é: que coisas mencionadas por João são essas? Que estas coisas são essas que o apóstolo acabou de se referir? A resposta se acha dos versos 5 do capítulo 1 ao versículo de número 10. Aqui João nos fala sobre o caráter de Deus. Deus, ele é luz, ele é puro, ele é santo, perfeito, reto. João também nos falou sobre a verdadeira vida cristã, assunto este trabalhado em uma outra devocional que falamos alguns dias atrás. A verdadeira vida cristã é marcada por uma vida na luz, ou seja, sem nada a esconder, sem fingimento, sem máscaras, mas em honestidade, integridade diante de Deus. Por que João fala estas coisas, irmãos? Essa é a segunda informação importante do verso. Ele diz: para que vocês não pequem. João não desejava que os seus ouvintes, que os seus filhinhos, como ele mesmo chama, fossem apenas pessoas inteligentes, teoricamente bem instruídos, doutrinariamente respaldados. É verdade, ele desejava tudo isso, mas muito mais também. Para João, o conhecimento bíblico tem por finalidade algo além do simples saber. Conforme percebemos no texto, o objetivo da teologia é tanto a glória de Deus, como o progresso contínuo da nossa semelhança com Cristo e o contínuo afastamento dos pecados desta vida. É o que João desejava para aqueles irmãos. Era como João entendia a relação entre o conhecer ou o fazer teologia e a vida em si, a prática cristã em si. Por sinal, deixe-me fazer essa pergunta: como você relaciona o conhecimento que tem buscado de Deus, o desejo pela boa teologia, com a sua própria vida ou prática cristã? O que João está nos dizendo aqui não é, irmãos, que nesta vida, diferentemente daquilo que alguns cristãos pensam,
conseguiremos chegar a tal nível de santidade que já não mais pecaremos. João não defende essa ideia, como o próprio apóstolo Paulo nos deixou bem claro ao longo de sua epístola aos Romanos. A vida cristã será uma vida marcada por lutas. Pecaremos, falharemos, erraremos, lutaremos contra o pecado. O que João nos diz aqui, na verdade, não é que não falharemos, mas é que não somos mais cativos ao pecado. Não estamos mais escravizados, é por isso que podemos não mais viver em pecado. Era esse o desejo que ele tinha em seu coração para com aqueles irmãos. É o que tem buscado através do estudo da teologia: crescimento em semelhança a Cristo, afastamento progressivo e contínuo do pecado. É certamente o que deveríamos todos nós fazer. Mas e se pecarmos, irmãos? Para onde iremos nós? É com esta questão que João se preocupa em responder com o restante do verso 1. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A recomendação que João aqui faz é, ao invés de fugir de Deus, de se esconder do Senhor como Adão fez, corra para Deus, corra para Cristo. Ele é o seu intercessor junto ao Pai. A palavra que aqui João utiliza, como é registrado em outras versões, é advogado. A palavra é a mesma que João utilizou em seu Evangelho no capítulo 16, ao se referir ao Espírito Santo, por exemplo. O termo é paráclitos. O que significa? Comentando o texto, falando sobre o uso desta expressão, certo comentarista diz: a palavra advogado significa ajudador, alguém que é chamado para estar ao seu lado em tempos de necessidade. Diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, do que talvez até mesmo os nossos corações, irmãos, pensem algumas vezes. Quando nós caímos, quando nós pecamos, se estamos em Cristo, o Senhor não voltará as suas costas para nós. O Senhor não virará o rosto em outra direção e nos deixará a própria sorte. Pelo contrário, como entendemos aqui, não é verdade que Deus está apenas com o seu povo enquanto eles se engajam na missão. Promessa é essa dada no capítulo 28 de Mateus, verso 20, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Se essa promessa foi dada no contexto específico da missão da igreja, de fazer discípulos, é também verdade que aqueles que estão se sentindo fracos, aqueles que falharam, aqueles que caíram em pecados novamente, esses também podem desfrutar e esperar no Senhor pelo seu bom socorro, para a sua imensa graça, grande misericórdia em nossa direção. O Senhor é nosso advogado, irmãos. O Senhor é o nosso ajudador em tempos difíceis, em dias escuros da alma, quando o mundo parece escuro, quando parecemos estar em um castelo do desespero. Lá o Senhor está conosco. Esse é o caráter do nosso Senhor Jesus. Se a Bíblia, ao falar sobre Jesus, o apresenta como sendo o nosso advogado, o nosso ajudador, aquele que está ao nosso lado em dias difíceis, inclusive quando pecamos, como disse João. Um outro personagem que é atuante na vida de todos nós, que tenta atacar as nossas vidas, famílias e devoção ao Senhor, é aquele que é chamado com o título de Satanás, ou seja, acusador. Se por um lado Jesus Cristo é o advogado, Satanás
ocupa a posição de promotor. Se Jesus é o nosso advogado de defesa que nos defende diante do tribunal celeste, por outro lado, Satanás é aquele que tenta nos acusar, que tenta lançar mentiras ao nosso coração. Não podemos negar que o diabo está constantemente tentando atacar as nossas vidas. E como geralmente faz isso? Através de duas estratégias. Primeiro, ele promete: se você fizer isso, se você se dobrar diante de mim, eu te darei o mundo inteiro. Eu te darei um oceano de prazer, um rio de satisfação, plenitude existencial, felicidade, alegria, paz de espírito. Quando agimos conforme os seus preceitos, quando nos dobramos perante a sua falsa sabedoria, o resultado, em primeiro lugar, é que não encontramos aquilo que ele nos prometeu. Em segundo lugar, é que aquele que tanto nos prometia passa a se tornar um forte, ferrenho acusador, a lançar mentiras do tipo: você é muito pecador, o Senhor não pode querer nada contigo, você está muito sujo para além da graça de Deus. Como você pode achar que Deus em sua santidade o aceitaria? Como você pode achar que Jesus o perdoaria? Diante destes tão fortes ataques, o que eu e você deveríamos fazer com mais frequência, irmãos, fazer sempre, é ouvir mais aquilo que Jesus fala sobre nós, do que aquilo que Satanás diz a nós, através de suas mentiras. Ao invés de tentar se defender, ao invés de tentar levantar uma autodefesa, mostre diante das acusações do inimigo do seu coração aquilo que Jesus fez por você. Não tente se auto-justificar, apresente a justiça de Cristo ao seu próprio coração quando ele se encontrar duvidando. Não, eu realmente não sou bom. Sim, eu realmente sou pecador, mas essa não é toda a verdade. O meu Salvador morreu por mim na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o justo e o justificador de todos aqueles que acreditam nele. Nada nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Que estas verdades habitem em seu coração e apaguem os dardos inflamados do inimigo. Que o escudo da fé proteja a sua vida, proteja a sua sanidade mental diante dos ataques e das mentiras do inimigo do nosso coração, irmãos. Voltando ao texto, como Jesus pode ser o nosso advogado, como ele pode ser o nosso intercessor, a resposta, a base para a ação de Cristo em nosso favor se acha no verso de número 2. Leia comigo novamente o texto. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? O que é propiciação? A ideia carrega um tom de satisfação, como escreve certo autor. Era o que Deus fazia através de cordeiros, quando estes eram apresentados. A ira de Deus era lançada sobre o cordeiro, de tal forma que a sua ira, a sua justa ira era satisfeita. E um Deus antes irado contra os pecados se tornava propício ao seu povo. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E essa é a mensagem de grande escândalo do Evangelho. Não foram os romanos que o colocaram no Calvário. Em certo aspecto foi, sim. Jesus não foi para a cruz por conta da traição de Judas, por mais que em certo aspecto tenha ido. A grande verdade, irmãos, é que os homens fizeram o que fizeram. Levaram Jesus àquele madeiro, porque esta era a vontade soberana de Deus Pai.
Naquele lugar, a ira santa, justa de Deus contra os pecados dos homens foi lançada sobre o seu filho. E naquele maldito madeiro, ela foi completamente satisfeita, não restando assim para todos aqueles que creem em Cristo qualquer inimizade, qualquer gota de ira. Afinal de contas, Jesus bebeu todo o cálice que os nossos pecados mereciam receber. De tal forma que a mensagem da cruz, a mensagem da propiciação, é a mais completa revelação da graça, do amor e da justiça de Deus em uma mesma imagem. Naquele lugar, Jesus estava demonstrando o amor de Deus, ao mesmo tempo estava manifestando a justiça de Deus e a sua graça. Louvado seja Deus por isso. Isso traz paz ao seu coração. Se entende os termos daquilo que João nos escreve, é certamente o que deveria trazer. O Evangelho não nos promete uma vida fácil do lado de cá. E mais do que nunca, na pele estamos experimentando isso. Aquilo que Jesus prometeu foram dias difíceis, irmãos. Dias de prova, dias de dificuldade, dias de grande aflição. Por outro lado, por conta da propiciação, por conta da sua obra na cruz do Calvário, podemos descansar o nosso coração. Quer os dias sejam claros ou escuros, temos ao Senhor e com Ele temos a certeza da vida eterna. Esse texto é como certo professor uma vez me disse, uma espécie de cadeira confortável. Até aqui é como se João estivesse nos colocando em uma poltrona, aquela poltrona do papai, onde nós estendemos as costas, descansamos, ficamos confortáveis. E quando tudo está bom demais, quando encontramos para nós mesmos descanso, conforto, alívio, através da parte final do versículo 2, é como se João nos alertasse, irmãos, que há algo a mais a ser percebido por nós. Note novamente comigo o texto. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aquilo que Jesus realizou na cruz não foi um sacrifício, uma oferta para um único povo, para uma única geração, para apenas uma classe social, apenas um grupo étnico, apenas para jovens, apenas para idosos, apenas para homens ou para mulheres. Que todo mundo é esse que João menciona no texto? O mesmo que escreveu em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, falando a respeito da igreja gloriosa, do povo redimido por Deus. João disse que eram pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. A esperança que um dia chegou ao seu coração e que espero que chegue hoje, não é apenas para você, meu irmão. Não é apenas para a sua família. Não é apenas para as pessoas dessa cidade ou desta igreja. A esperança do Evangelho é uma esperança para todos os povos da terra, eleitos de todas as nações, homens e mulheres, brancos e negros, índios ou não, todos aqueles que Jesus escolheu soberanamente salvar. O que nós temos feito para que tais pessoas desfrutem da mesma esperança e descanso, que pela graça hoje o nosso coração pode descansar. O que nós podemos fazer, irmãos? Podemos investir mais. Eis uma mensagem que a pandemia tem nos ensinado ao longo das últimas semanas. Não precisamos de tanto assim. Podemos viver com menos. E não a fim de fazer qualquer outra coisa, mas a fim de investir mais no reino de Deus. Uma outra
coisa que podemos fazer, podemos orar, irmãos. Orar que Deus abençoe aquelas nações, que o Evangelho de Deus alcance mais corações, que o nome de Cristo seja santificado entre todos os povos da terra. Podemos também ir, podemos nos preparar ou preparar os nossos filhos para serem enviados aos mais longínquos povos desta terra, a fim de que Cristo receba a glória e o louvor que o seu nome é digno. Podemos também agir através de pequenas ações. Você pode compartilhar esse vídeo, por exemplo. É um desafio que faço. Compartilhe com mais pessoas, com mais amigos, com familiares, com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e certamente precisam. Porque você também não faz um. Grave um pequeno vídeo, dê razões da sua fé, explique sobre o pecado, fale sobre a obra de Jesus na cruz, fale sobre a necessidade que temos de nos arrepender dos nossos pecados e confiar no Salvador. E envie para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe em suas redes sociais. Utilize das plataformas que Deus colocou à sua disposição, a fim de fazer o nome do nosso Senhor conhecido a todos os povos da terra, a todos aqueles que, conforme João, foram alvos e serão alvos da maravilhosa salvação de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, e que o Senhor abençoe todos os povos da terra.